Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Venham bem forte, verso 6. Senhor, meus servos estão Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Verso 8. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faça isso, e ele faz. Verso 10. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Verso 12. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Gostaria que você lesse comigo novamente o versículo de número 10, que é o versículo central do texto. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé. Admirou-se Jesus. Meus queridos, uma fé verdadeira sempre vai ter uma fé que admira Jesus, fica maravilhado com Jesus. Nós, eu, você, se temos uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus, nós ficamos admirados com Ele, admirados com o que Ele fez, admirados com a sua obra, maravilhados com a sua graça. Isso é necessário, isso é evidente de uma fé verdadeira, isso é bom. Mas, e quando o contrário acontece? O natural é a gente se admirar de Jesus. E quando é Jesus que se admira da fé? É interessante que esse texto aqui é um texto único, singular. A gente tem vários momentos dos evangelhos de pessoas que Jesus reconhece a fé que elas têm. Por exemplo, a mulher adúltera, Jesus fala: filha, olha, vai, a tua fé te salvou. Há vários outros momentos que Jesus olha para a pessoa e fala: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque Jesus estava reconhecendo a fé que a pessoa tinha, e isso é bom. E existem inúmeros relatos do evangelho sobre isso. Tem alguns momentos também que Jesus elogia a fé de alguém. Mateus capítulo 15, Jesus elogia a fé da mulher cananeia. Fala assim: mulher, grande é a tua fé. Tem momentos que Jesus faz o contrário, repreende a fé de alguém. Por exemplo, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, tu és um homem de pequena fé. Então tem momentos que Jesus reconhece a fé, tem momentos que Jesus elogia a fé, porque a fé era grande, tem momentos que Jesus repreende a fé de alguém, que a fé era pequena. Só que só tem um momento na Bíblia, um registro, uma passagem, que Jesus se admira da fé de alguém. Eu vou ser sincero com vocês, eu estava lendo esse texto e eu fiz essa pergunta: que fé é essa para Jesus admirar? E sejam sinceros comigo, o normal, o natural, é a gente ficar admirado por Jesus, pela fé. Agora, Jesus ficar admirado, maravilhado com a fé que o cara tem, rapaz, que fé é essa? Que fé é essa que causa em Jesus a admiração? E por que isso aqui é importante para mim e para você, e é a temática da noite? Nós estamos no último domingo do ano. E o novo ano vai estar se iniciando daqui a pouco, daqui a alguns dias. Novas metas vão ser traçadas. E a meta que eu tracei para a minha vida como cristão, eu gostaria que você traçasse para a sua. A nossa meta como igreja deveria ser: eu quero ter uma fé que cause em Jesus admiração. Uma fé tão firme, tão grande, como a fé desse centurião, que foi uma fé tamanha que Jesus se admira da fé que o homem tem. Então, que fé é essa? Que fé é essa que causa em Jesus admiração? Porque eu quero ter essa fé. Você deveria querer ter essa fé. Uma meta para o próximo ano é ter uma fé que causa em Jesus admiração. Uma fé tamanha, uma fé tão linda, uma fé bela, que Jesus fique maravilhado. Não só a gente ficar admirado por Jesus, mas o próprio Jesus se admirar de nós, que não é o natural acontecer, mas aconteceu com esse homem. Então, que fé é essa que causa em Jesus admiração?
primeiro lugar, é uma fé que se compadece com o outro. Olha comigo, versículos número 5 e 6. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe o centurião, implorando. Você pode ler comigo que ele implora? Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Vamos entender isso aqui, a cena que está acontecendo. Um centurião se achega. Centurião naquela época era como se fosse um soldado romano, só que ele não era um mero soldado que entrou para alistamento como se fosse a gente. Ele tinha uma patente maior, ele mandava nos soldados. Então ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era conhecido, ele era poderoso, e ele se achegou diante de Jesus. E ele fala: Senhor, o meu criado, o meu servo, meu escravo, em algumas versões, ele está sofrendo horrivelmente. Eu preciso que o Senhor cure ele. Eu quero que o Senhor cure ele. Ele não fala dele. Não era o centurião que estava doente. Não era o filho dele. Não era a esposa dele. Era o criado dele. Mas quem que é o criado? Quem que é o servo que está nesse texto aqui? Gente, naquela época, naquela cultura, era muito comum, quando você via uma criança abandonada, um jovem, um adolescente, você meio que adotar, entre aspas, você colocava dentro da sua casa. Você dava a ele moradia, dava comida, dava proteção, e em troca, ele cuidava da casa. Como se fosse hoje em dia, empregado doméstico. Você paga e a pessoa limpa a sua casa, organiza a sua casa. Naquela época, o salário que era pago era uma moradia, era alimentação, que por vezes as pessoas mais pobres, carentes, jovens, não tinham. Então era o servo, era o criado. E geralmente quem pegava essas pessoas para criar era quem tinha dinheiro. Obviamente, o pobre não ia pegar. Então o centurião romano, soldado romano, que tinha muito dinheiro, pegou um rapaz, provavelmente para criar. Esse rapaz cuidava da casa, em troca tinha alimentação, tinha moradia, tinha comida. E de repente esse rapaz ficou horrivelmente doente. O que era a cultura da época? Você está doente? Tchau, vai-se embora, eu arrumo outro. É fácil. Era o que mais tinha naquela época, era servo e escravo. Os romanos não tinham nem dó nem piedade. O meu servo, o meu escravo, a minha empregada, está doente? Vai-se embora da minha casa, eu arrumo outro. Não tinha valor humano algum. Só que para esse centurião, o servo dele tinha valor. Ele chega em Jesus implorando, o versículo de número 5 diz: Senhor, meu servo está doente, ele está sofrendo, uma mas cure ele. Ele está se compadecendo. Irmão, ele está olhando para alguém que não tinha valor naquela época e ele está sofrendo junto com aquela pessoa. O que isso mostra para mim e para você? A fé daquele centurião não era uma fé egoísta. Não era uma fé que só pensava nele. Era uma fé que se pensava no outro, que se compadecia com o outro, que sofria pelo outro. Ele olha para o seu servo, o seu criado, que naquela época não tinha valor algum, seria descartado, e ele chega em Jesus implorando para que Jesus cure. Porque para o centurião, aquele servo importa. Aquele servo tem um valor. O que isso muda na minha vida, na sua? Se nós queremos ter uma fé que causa Jesus de liberação, nossa fé não pode ser egoísta. Que só pensa em nós. Que é só sobre nós. Mas a gente precisa pensar no outro. A gente precisa orar pelo outro. A gente precisa sofrer com o outro que está sofrendo. A gente precisa também se alegrar com o outro que se alegra. Uma fé que coloca o olho no outro. Uma fé que não é centrada em si. Uma fé que está sempre em serviço do outro. Pensando no outro. Olhando pelo outro. Se doando pelo outro. Vamos ser sinceros. Faça essa autoanálise você agora. Nas suas orações diárias. O que mais você ora? Por você? Geralmente não é? É mais fácil. Isso acontece comigo. É mais fácil a gente pedir por nós, pela nossa casa, pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos. E a gente tem que pedir. Eu não estou ensinando que vocês não têm que pedir por isso. A gente tem que pedir. Só que uma fé que causa Jesus de liberação não é uma fé que só pensa em si. Os da minha casa, os meus filhos, o meu casamento, minha esposa, a minha saúde, a minha vida. É uma fé que também pensa no outro. No outro que está perdido. No outro que está sofrendo. No outro que está no leito do hospital. No outro que está cego ainda longe de Jesus. É uma fé que chora pelo outro. É uma fé que se importa pelo outro. É uma fé que se compadece. Essa é uma fé que causa Jesus em primeiro lugar de admiração. Só que em segundo lugar, uma fé que causa em Jesus a admiração é uma fé humilde. Olha comigo, versículo 7 e 8. Jesus lhe disse, você pode ler comigo? Eu irei
curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa. Pausa, até aí só. Perceba comigo, vamos entrar na história. O centurião chega e implora pedindo para Jesus curar o servo dele que estava sofrendo. E Jesus fala: eu vou curar. Basicamente, eu acho que era tudo que alguém queria ouvir. Bom, estava resolvido, Jesus ia curar. Só que o centurião demonstra ter uma humildade assim, inexplicável. Ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, não. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Ele é o centurião romano. Ele não é qualquer gente. Ele não era um pobre que estava com vergonha da sua casa. Centurião romano, gente, tinha uma casona naquela época. Vida boa, comida boa, roupa boa. Ganhava demais porque roubava o povo, era verdade. Mas ganhava bem. Tinha boa condição financeira. Aquele centurião recebia gente importante na sua casa. Recebia gente poderosa. Recebia governantes, reis, imperadores, gente importante naquela época. Só que agora ele olha para um carpinteiro e fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Sabe o que esse homem está mostrando para a gente? Que a fé dele é uma fé humilde. É uma fé que, diante de quem Jesus é, diante de quem ele é, ele se diminui. Porque sério, não tem como você entender o que Jesus fez para você, ter uma fé sincera em Jesus e ainda continuar se achando bonzão. Quando você realmente entende quem Jesus é, o que ele fez, vai ser natural você se ver pequeno, fraco, falho, Jesus grande, forte, poderoso. Isso é uma fé humilde. Eu lembro de João Batista, por exemplo. Jesus disse que não houve um homem nascido de mulher que fosse maior que João Batista. Você tem noção do que é isso? Jesus colocou João Batista lá em cima, falando que João Batista foi um homem grande diante de Deus. Aí João Batista, quando olhava para Jesus, falava: eu não sou digno de desatar nem uma sandália dos pés desse homem. Mas João Batista não era um homem grande diante de Deus? Era. Só que diante dos pés de Jesus, João Batista vira muito menino. Eu não sou digno nem de tirar a sandália dos pés desse homem. Eu não mereço. Eu não tenho as mãos limpas o suficiente para descalçar ele. João Batista vira pequeno. Mas, queridos, se a gente, no próximo ano, quer ter uma fé que causa Jesus de admiração, a gente precisa pedir um coração quebrantado, um coração humilde, um coração que vê Deus grande e a gente pequeno. É isso que a gente precisa ter. Deus é um Deus forte, eu sou fraco. Deus é um Deus que tudo pode, eu não posso nada. Deus é um Deus grande, eu sou pequeno. Quando você tem essa visão, você fica humilde. Porque você se coloca no devido lugar. Porque você é pequeno, eu sou pequeno mesmo. A gente é fraco, a gente não pode muitas coisas, é fato. Deus pode. Deus é grande. Deus tem todo o poder. Quando a gente tem essa elevada visão de quem Deus é, e essa pequena divisão de quem nós somos, aí a nossa fé fica inteiramente firmada em Deus, quem Ele é. E que é dar somente a Ele toda a glória. Que a gente entende que, nossa Deus, eu não consigo mudar a situação, mas eu sei que o Senhor pode. Como é que eu estou? O Senhor é o Deus poderoso para mudar situações. O Senhor é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor é. Eu não. Eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Uma fé humilde é uma fé dependente. É uma fé que vai reconhecer que precisa de Deus. É uma fé que reconhece que necessita do Senhor. Que fé é essa que causa em Jesus a admiração? Em primeiro lugar, uma fé que se compadece do outro. Segundo, uma fé humilde. E em terceiro e último lugar, uma fé que confia no poder da palavra de Cristo. Olha comigo a parte B do versículo de número 9. Verso 8. Diz assim, vamos ler juntos? Mas apenas mande com uma palavra e o meu rapaz será curado. Você pode ler novamente mais forte? Mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha só, pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldado as minhas ordens e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele faz. Verso 10, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade, Deus já serviu, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Aquele homem olha para Jesus e fala: eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas se o Senhor me der apenas uma palavra, eu creio que o meu servo vai ser curado.
E ele cita até mesmo a história dele, verso 9. Olha, Senhor, eu tenho autoridade. E ele realmente tinha, ele era o centurião. Ele falava para os soldados, ó, faz aquilo. O soldado ia fazer. Ele mudava. Vem, soldado, vem me ajudar aqui. O soldado vinha, tinha que obedecer ordens. Ele tinha certa autoridade dentro do Império Romano. Porém, ele reconhecia que não tinha toda a autoridade. Mas olhava para Jesus e falava, se o Senhor, que tem toda a autoridade, falar uma palavra somente, meu servo já vai segurar. Meus queridos, lá em Gênesis capítulo 1, Deus cria o mundo pelo poder da sua palavra. Deus diz, do nada, haja luz, e houve luz. Duas palavras, haja luz. E tudo começou a existir. Pelo poder da palavra de Deus, o universo inteiro foi criado. Com duas palavras. O centurião cria que apenas uma era suficiente para o servo ser curado. Porque se com duas ele criou o universo, com uma ele pode curar o meu servo. Que fé é essa que causa em Jesus admiração? Meus queridos, é uma fé que confia no poder da palavra de Deus. E Deus fala hoje. Deus fala comigo, Deus fala com você por meio desse livro. Uma fé que causa em Jesus admiração é uma fé que crê nesse livro. Crê que não é qualquer livro. É o livro de Deus, é o santo livro, é a palavra de Deus. Esse livro é poderoso. É a palavra do Deus vivo. A gente se apegar nesse livro, confiar nesse livro, crer nas promessas desse livro. Porque são promessas divinas, são promessas do próprio Deus. A gente cantou, tudo é possível ao que crê. Foi o que Jesus disse. Se tudo é possível ao que crê, então não existe impossível. Basta a gente ter fé. Basta a gente crer. Porque para o nosso Deus não há impossível. Ele pode mudar. Ele pode transformar. Ele pode abrir portas. Ele pode fazer. Mas a gente precisa crer. A gente precisa confiar. Qual que é o meu pedido para Deus no próximo ano? Senhor, me dê uma fé que está 100% firmada, confiante no poder guiar a tua palavra. Efésios 3:20 fala que Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pede a Deus. Deus é poderoso para isso. E ao longo desse ano, essa é a promessa bíblica que eu mais tenho orado. Quase todos os dias eu recordo disso. Deus é um Deus poderoso para fazer muito mais. Eu tenho orado por coisas no ano que vem, por milagres, por agir de Deus, por planos. E o que me dá confiança, o que me dá esperança? Deus é um Deus poderoso para fazer não só o que eu estou pedindo, mas muito além do que eu estou pedindo, infinitamente mais do que eu estou pedindo. E essa fé que a gente precisa ter, a fé de confiar nas promessas de Deus, de confiar na palavra de Deus. Independente de como está a situação, a circunstância. Vamos ser sinceros, a gente não tem certeza alguma de como vai ser ano que vem. A tendência é que seja um caos. Se você perguntar isso, preocupa no seu coração? Claro, me preocupa. Se preocupa. Ano de Copa, não sei se vai ser alegria ou tristeza. Espero que te alegrie no nosso coração. Se aproximando das eleições no nosso país. São muitas questões polêmicas, difíceis, complicadas, que pode trazer muita alegria ou muita tristeza. A gente não sabe. Muitas dúvidas. Mas o que eu me apego, que eu gostaria que você se pegasse, é que independente do que aconteça, a gente tem uma palavra garantida na Bíblia, de que Deus permanece no controle de tudo. Deus permanece no trono. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Coisas boas e coisas ruins. As coisas podem piorar no bem? Pode. E não é profecia, não. As coisas podem piorar e muito. Pode melhorar também? Pode. Se tiver fé para isso, glória a Deus. Mas independente se piorar, se melhorar, uma coisa a gente pode se apegar. Deus vai estar com a gente. Deus vai cuidar de nós. Deus vai permanecer na onde Ele sempre esteve, sempre estará. No trono. Governando. Uma fé que causa em Jesus admiração é uma fé que, em primeiro lugar, se coloca no lugar do outro, que é o que o centurião fez. Segundo, é uma fé humilde. Ele reconhecia que Jesus não era digno de entrar na casa dele. Ele não merecia, ele não era digno de ter Jesus no seu lar. Terceiro, uma fé que causa em Jesus admiração é uma fé que confia no poder da palavra de Jesus.
E Jesus então diz algo maravilhoso, que é o versículo 10, que a gente já leu várias vezes. Eu não encontrei em Israel tamanha fé como essa. Por que Jesus diz isso? Porque era esperado do povo judeu ter essa fé em Jesus, não o povo judeu não tinha. Nem os próprios discípulos de Jesus tinham. Nem os apóstolos tinham essa fé. Mas um centurião romano teve. Vai entender? Gente, entenda uma coisa, não sei se vocês já assistiram o filme de Jesus Mentiroso, vocês têm uma noção, mas os romanos naquela época eram odiados, ninguém gostava dos romanos. Tipo, era um povo que não queria longe, não queria matar se fosse possível, porque os romanos eram maldosos, eram cruéis, roubavam o povo, cobravam imposto além do que queria cobrar. Era um povo desse que governava, mandava, mas mandava de dinheiro muito ruim, muito negativo. Eles eram bem incisivos. Ninguém gostava do povo romano. Só que aí, de repente, surge entre os romanos um centurião que tem uma fé que nem os judeus tinham. Vai entender a graça. E Jesus, então, quando olha para a fé do centurião dele, ele faz para a gente duas promessas. Para a gente que, assim como o centurião, também deveria viver pela fé. A primeira promessa está no versículo de número 11. Eu gostaria que você lesse comigo. 11 e 12. Olha a promessa que Jesus diz. Vamos ler juntos? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente. O que Jesus está querendo dizer? Dos cantos da terra, das extremidades do mundo. Ele está citando o Oriente e o Ocidente como os cantos de toda a terra. Vão vir muitos para se assentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Como assim? O povo judeu foi primeiramente escolhido por Deus, o meio do qual Deus enviou Jesus. E era um povo que deveria receber Jesus como Salvador, mas que não recebeu. Então Jesus faz uma promessa a olhar para aquele centurião, um centurião que foi alcançado pela graça de um modo improvável naquela época. Ele olha e fala: olha, vão vir muitos como esse centurião, muitos de todos os cantos da terra. Gente, imagina naquela época, que o Brasil nem descoberto era. Jesus está fazendo essa para a gente. Os cantos do mundo vão vir muitos para se assentar na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, três personagens centrais do Antigo Testamento. O povo judeu coloca eles lá em cima, no pedestal. Eles estão salvos no reino de Deus, eles foram salvos por meio da fé. Aí Jesus coloca assim: ó, os filhos do reino, versículo 12, que são os judeus, que deveriam também se assentar à mesa, eles não vão se assentar. Eles vão ser lançados nas trevas, na condenação, onde tem choro, onde tem ranger de dentes. Por quê? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas vai ter gente de todo canto do mundo. Imagina a mente de Jesus passando. Vai ter gente lá do Brasil, da Argentina, do Chile, lá dos Estados Unidos, do México. Vai ter gente da China, da Europa. Vai ter gente de todo canto do mundo, da Antártica, espalhada em todas as extremidades da terra. Vai ter gente que vai me receber. Vai ter gente que vai crer, como esse centurião creu. Sabe qual que é a promessa para nós que cremos? Se assentar na mesa junto com Abraão, com Isaque e com Jacó. Como assim se assentar na mesa? Eu não sei se você lembra, mas todas as vezes que o pastor Jair vem celebrar a Santa Ceia, ele lê geralmente o mesmo texto. E às vezes quando a gente lê o mesmo texto, às vezes pode não notar uns detalhes maravilhosos no texto. Jesus ceia pela última vez com os discípulos e fala: a próxima vez que a gente ceiar, vai ser o meu reino. A gente vai se assentar lá para ceiar juntos. É uma promessa que Jesus está fazendo de um dia, quando ele voltar, todos os discípulos, os apóstolos e nós, que cremos como os apóstolos, todo mundo se assentar na mesa no céu, para ceiar. Por que ceiar? Porque vai ser festa. Jesus voltou. A gente vai estar no céu, no reino de Deus, todo mundo assentado na mesa, festejando o rei que chegou. Vai estar lá sentado, numa cadeirinha, Abraão, aí você olha do lado, está Isaque, do outro lado está Jacó. Aí você passa um pouquinho na mesa, está Davi. Aí caminhou um pouquinho, está Moisés do outro lado. Aí você vê Salomão. Aí você vê Sansão. Aí você começa a ver as mulheres de Deus do Antigo Testamento. Ana, Sara.
sobre vocês na Bíblia. Abraão, eu vi sobre a sua história na Bíblia. Moisés, o homem que Deus falou para Abraão, você está aqui comigo. Davi, se Deus, você escreveu um salmo tão lindo. Rapaz, você deu umas cabeçadas ali, mas você escreveu um salmo assim maravilhosos. Salomão, o homem sábio. Vai estar lá, aí você caminhar um pouquinho, vai estar os apóstolos. Aí Paulo, Pedro, João, Mateus. Aí você caminhar um pouquinho, o centurião romano, aí o pastor pegou sobre você um dia, eu lembro. Você está aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Que promessa, irmãos. A gente se assentar no reino, salvo, junto com eles, por meio da fé. Assim como aquele centurião entrou no reino de Deus, por crer em Jesus, nós também nos assentaremos no dia do céu, na mesa, junto com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, com Moisés, com todos os heróis da fé, da Bíblia. Nós nos assentaremos porque nós cremos em Jesus. A salvação, a entrada no reino, se assentar, é pela fé em Jesus. Olha que privilégio. Sério, eu fiquei lendo esse texto, eu fiquei imaginando aquela mesa gigante, e você andando, e você vendo gente. Uau! Olha quem está aqui! O ladrão da cruz! Rapaz, você foi sortudo, hein? Último minuto de vida se foi alcançado. Que bênção está aqui, rapaz! Vai lá! Que bênção! Você aqui. Aí você olhar para o lado, você vê. A gente se vê, imagina. Que privilégio! Rapaz! Olha nós ali, no reino. Que nós cremos, não foi porque você cresceu, não foi porque a gente foi boa pessoa, não, foi porque, como se centurião romano, nós tivemos fé em Jesus Cristo. A fé é o meio no qual Deus perdoa os seus pecados e justifica. Essa é a primeira promessa que Deus faz. E a segunda promessa está no versículo de número 13. Você pode ler comigo para finalizarmos? Então, disse Jesus ao centurião: vai-te, seja conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Se a primeira promessa é a gente se assentar no reino, junto com Abraão, Isaac e Jacó, a segunda promessa é: se nós tivermos fé, nós veremos o agir de Deus. Olha só o verso 3 diz. Jesus fala bem aqui: você não quer que eu vá para sua casa, então, centurião? Então vai para sua casa. E que seja conforme a tua fé. Isso é, se você realmente crê que o seu servo vai ser curado, então vai ser. Vai-se embora. E o texto não diz que depois de 10 dias o servo foi curado. No exato momento ele foi. Meus queridos, a Bíblia promete que se nós crermos, nós veremos o agir de Deus. Que tudo é possível aquele que crê. Mas às vezes falta a mim, falta a você. Fé. Realmente falta fé. Às vezes a gente precisa reconhecer: Senhor, nossa fé é muito pequena, mas a gente já tem mais fé. Que Deus é o mesmo. Deus é o mundo. Por que então Deus não faz hoje? Falta às vezes para a gente fé. Fé realmente de ver Deus fazer aquilo que nós, quando a gente fala, não conseguimos. Claro que às vezes não é a vontade de Deus. Às vezes Ele não vai curar. Isso é errado. Lázaro estava doente. Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, prestes a morrer. E o texto fala que Jesus se demora aí. E Lázaro morre. Claro, Jesus opera um milagre, depois opera. Mas o Lázaro morre. Então tem vezes que Jesus não vai curar a doença, não. Tem vezes que Jesus não vai fazer o que a gente está pedindo, não. Mas a gente tem que orar. A gente tem que crer. Deus pode fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, na nossa casa, na nossa igreja, nesse próximo ano. Creia nas promessas de Deus. Tem um salmo tão famoso, que provavelmente é um versículo que vocês sabem até de cor. Confia no Senhor, leve os seus caminhos a Ele, e o mais Ele fará.
Mas sabe, todo mundo conhece. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Às vezes ele só lembra da primeira parte. Entrega, confia, e esquece da última promessa. E o mais, ele vai fazer. Tudo é possível ao que queira. Então, que Deus nos ajude a crer. Nesse próximo ano, a gente possa, como esse centurião aqui, ter uma fé que causa em Jesus admiração. Porque eu, sinceramente, tive uma santa inveja desse homem. Eu sou admirado por Jesus, espero que você também. Mas uma coisa é a gente se admirar com Jesus, outra é Jesus ficar admirado com a gente. Eu tenho uma santa inveja desse homem. No céu, um dia sentado à mesa, eu vou perguntar para ele: que fé é essa? Para ver se eu estava certo. Eu quero ter essa fé também nesse próximo ano, durante toda a minha vida. Eu gostaria que você também fizesse isso. Vamos orar aos Deus, pedir a Ele essa ajuda? Vamos só aparecer. Pai, nós nos alegramos e ficamos encantados com esse encontro que o centurião romano teve contigo. Ajuda-nos a entender essa palavra e ajuda-nos a ter uma fé como a que ele teve, uma fé que causou no Senhor admiração. Que fé espetacular! Foi o Senhor que deu para ele, é fato. E queremos também que o Senhor dê a nós. Aumente, ó Deus, a nossa fé. Somos fracos, pequenos, falhos demais. Ajuda-nos a crer mais nesse próximo ano. Ajuda-nos a ser mais crentes. Ajuda-nos a ser mais servos. Ajuda-nos a ter uma fé tamanha que causa um Senhor admiração. Que o Senhor olhe do céu e fique maravilhado. Ajuda-nos, Pai, a começar por mim. Abençoa-nos por meio da Tua palavra. É o que oramos e é o que pedimos. No nome de Jesus. Toda a igreja diz: Amém.